Bom dia a todos, graça e paz, irmãos. Catarina mencionou evangelismo, né? Na verdade, a nossa igreja fala muito do evangelho. Talvez ele mantenha se referido a uma mensagem evangelística com apelo no final, né? Volta e meia nós falamos do evangelho, mas não tem tanto apelo. Às vezes, quando se percebe que tem um visitante, alguém que não é convertido presente, né? Aí se faz um convite, mas nem sempre. Mas o evangelho está sendo sempre falado, né? Seja de manhã, seja de noite. E nesse sentido, essa manhã nós vamos também continuar pensando no Evangelho e nos Evangelhos, né? Dos 4 Evangelhos que estamos estudando, nós paramos no capítulo 7 de Lucas, e esse capítulo 7 vai ser comparado com o capítulo 11 de Mateus. Então os irmãos estejam aí atentos com Lucas e Mateus. Estamos fazendo um estudo comparativo chamado de Harmonia dos Evangelhos, né? Eu vou começar com o Lucas 7, versículo 29 em diante. Depois a gente vai completar com o Mateus 11, porque ele traz algumas coisas mais, né? Então, como temos falado, né? A mesma história é descrita no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. Vamos começar com Lucas 7, versículo 29. Eu vou ler do 29 até o 35. 7, 29 até 35. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, desculpa, é isso mesmo. Por um momento eu pensei que estava no texto errado. O batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Vou fazer uma pausa aqui, vamos orar. Senhor Deus, bendito seja o teu santo nome, louvado sejas porque o Senhor habita em nosso meio. O Senhor nos instrui por meio da palavra escrita, por meio do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor não nos deixou sem direção. O Senhor nos deu tudo o que precisávamos para termos uma vida perfeita e perfeitamente agradável ao Senhor aqui, segundo as palavras do teu servo, apóstolo Paulo, nas instruções das Escrituras. Ou seja, tudo que nós precisamos para agradar ao Senhor, nós encontramos nas Escrituras. Nós pedimos orientação dessa meditação para que nós possamos saber como pensar biblicamente, como agir biblicamente, individualmente e como igreja. Nós possamos propagar o teu Evangelho de maneira bíblica e sábia, aproveitando as oportunidades, Senhor. Abençoa o nosso estudo e também as outras classes, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, ele fala aqui dos fariseus, ele fala de João Batista, fala de batismo. Os fariseus não quiseram se batizar, né? Então, Jesus aqui estava falando com a multidão, né? Isso aqui, pouco depois de ele ter feito um milagre, e aí ele está comentando com a multidão, e você vê que ele começa a testemunhar de João Batista, porque João Batista foi perguntar
para ele se ele era o Messias mesmo. Ele enviou seus discípulos perguntarem para ele se ele era o Messias mesmo. Houve um momento assim de confusão de João Batista, que estava na cadeia, né? Ele queria uma confirmação daquilo que ele pensava. E aí João Batista começa a ser elogiado por Jesus pela sua firmeza, sua fé, né? E as pessoas que foram batizadas por João Batista, que haviam sido batizadas por João Batista antes de João Batista ser preso, né? Eles gostaram do testemunho de Jesus a respeito de João Batista. Quando Jesus falou que dos nascidos de mulher não tinha maior do que João Batista e coisas assim. Então, versículo 29, né? Todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Aqueles que foram batizados por João Batista, né? Publicanos e outros pecadores, né? Mas fariseus e doutores não. Eles rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo. Uma Catarina leu o texto lá que falou que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, né? Deus desse século, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não se convertam. Dentre esses incrédulos estão muitos que acham que são salvos e que estão à frente das igrejas e que estão conduzindo trabalhos como, por exemplo, os fariseus, né? Não estavam à frente das igrejas porque não tinha igreja ainda, eles eram judeus, mas eram os líderes religiosos do judaísmo, vamos dizer, suas santidades, vossas santidades daquela época eram os fariseus, né? E eles estavam então reverenciados pelos homens, né? Mas eles eram perdidos na visão de Jesus, né? Eles rejeitaram o conselho de Deus e não aceitaram ser batizados por João Batista. Então, por quê? Porque o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos fariseus com todo o estudo da Bíblia, decoravam a Torá, mas não foram capazes de perceber que João Batista era um homem enviado por Deus e que eles deveriam dar ouvidos a ele, deveriam ter se arrependido, deveriam ter se deixado batizar por ele, mas não o fizeram. Então esses aí estão à parte. Então você tem dois grupos aqui. Você tem um grupo de crentes, que são os publicanos e outros pecadores, e você tem um grupo de incrédulos, que são os fariseus e os líderes religiosos. Ao contrário, né? Ao contrário do que se pensa, né? Com certeza a população em geral achava: os fariseus vão entrar no reino de Deus, os publicanos vão ficar fora, com certeza, né? Mas não, é ao contrário. Os publicanos estavam entrando, os fariseus estavam ficando de fora. E aí Jesus vai contar uma parábola. Ele vai comparar essa geração aqui, e essa geração, ele está pensando mais naquele grupo que estava com os fariseus, né? Ele conta uma parábola, essa parábola dos meninos na praça, meninos assentados na praça, que chamam uns aos outros, ou seja, chamam os meninos mesmo. Os meninos vão brincar. Do que eles vão brincar? E eles não conseguem chegar a um consenso sobre do que eles querem brincar. Tem uns que querem brincar de dança, de alegria, que vai tocar músicas alegres e dançar. Um comentarista falou assim: ele deve estar querendo brincar de casamento, vamos dizer. E o outro grupo quer brincar de tocar música triste para chorar, ou seja, vamos brincar de funeral. Ele não usa essas palavras na Bíblia, mas parece dar essa ilustração, parece apontar nessa direção. Duas brincadeiras opostas. Um quer chorar e cantar música triste, e o outro quer tocar música alegre e se alegrar, né? Dançar. E aí eles não chegam no consenso, eles ficam discutindo lá, são semelhantes a meninos sentados na praça, clamam uns aos outros, menino com menino, né? Não é os meninos falando com os adultos, né? Eles dizem: tocamos os flautas e não dançastes. E o outro responde: mas eu cantei lamentações e vocês não choraram. Então eles estão aqui só reclamação, né? Se é porque está alegre, é porque está alegre, se é porque está triste, é porque está triste. Não chegam no consenso. Tudo bem, qual é o sentido da parábola, né? Qual é o significado disso que está sendo dito? Jesus vai explicar em seguida. Ele diz: porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Quer dizer, a João Batista é muito triste. João Batista é triste, quer chorar, né? Ele está comparando com aqueles meninos que queriam tocar música triste e chorar.
E aí veio o Filho do Homem, que come e bebe, e diz: eis aí um comilão e um bebedor de vinho. Algumas traduções dizem um glutão e um beberrão, né? Amigo dos publicanos e pecadores. Quer dizer, o problema de João Batista é que era muito triste, o problema de Jesus é que é muito alegre. Então vocês não chegam no consenso, vocês não sabem o que vocês querem, né? Estão parecendo um menino na praça que não sabe o que vai brincar. Ele está debochando dos fariseus. É uma zombaria aqui. A zombaria, a ironia também é um recurso de linguagem usado pelos servos de Deus na Bíblia, né? Muitas vezes você vê os profetas do Velho Testamento usando de ironia para zombar dos deuses pagãos, né, dos seus profetas. Às vezes você vê Jesus zombando dos fariseus por meio de uma parábola irônica. Vocês estão parecendo criança brigando na praça porque não sabem do que querem brincar. Por quê? Porque veio João Batista e vocês falaram que tinha demônio porque ele não comia, não bebia vinho. E aí vocês veem o Filho do Homem, que sou eu como e bebo, e vocês dizem que eu sou um glutão e um beberrão, né? Então, ou é porque é triste demais, ou é porque é alegre demais, né? O fariseu tinha a sua expectativa, né? E João Batista não conferia, não combinava com a expectativa dos fariseus. Ele era muito estranho, né? Ele se vestia com peles de carneiro, de camelo, e morava no deserto. Não comia a comida que a gente come, não bebia vinho, comia os gafanhotos com mel dele lá, né? E é muito estranho. Esse homem aí deve estar endemoniado, né? Todo barbudão, não apara nem as pontas da barba, fica morando no deserto. Onde é que vai tomar banho, né? No Jordão. E aí era mal falado. Era mal falado porque ele não seguia a forma da sociedade da época. Aí vem Jesus, que segue a forma da sociedade da época, não pecaminoso, evidentemente não, mas ele come e bebe como pecadores. E é alegre, né? Jesus, dois ministérios assim, com uma aparência muito distinta, né? Um mais isolado, separado, né? Um ermitão quase, né? Mas não era, porque ele estava com as pessoas. João Batista estava com as pessoas, não era um ermitão. As pessoas iam até ele, mas ele estava separado da sociedade. E o outro misturado. Ele entrava no casamento e se misturava com o povo, ele se alegrava, ele comia, ele bebia. E aí não fazia jejum, ele fez 40 dias, né? Mas, em geral, não estavam fazendo jejuns semanais que os fariseus faziam, né? Se não me engano, fazia 2 vezes por semana. O fariseu, em geral, o jejum obrigatório dele, que não está na lei, né? A tradição deles, né? Então, eles esperavam que se fizesse... Jesus é um rabi, é um mestre, é um rabino, né? Então, ele tem que seguir a tradição dos rabinos, né? Esteja conosco, né? Faça as coisas que a gente faz, siga a nossa tradição. E Jesus não, ele era um rabino, ele era um mestre de verdade, mas ele não fazia, não praticava os costumes dos fariseus, né? E aí então já mais críticas, né? Se não for igualzinho o que eu faço, então não serve. E é uma coisa para a gente pensar também, né? Porque existem igrejas diferentes. Eu sei que existem igrejas liberais, existem igrejas mundanas, existem igrejas carnais, existem igrejas mortas, existem igrejas secas demais, existe tudo isso, eu sei que existe tudo isso. Mas existem igrejas bíblicas, legítimas, com estilos diferentes também. Algumas são mais calmas, algumas são mais agitadas. Algumas têm música mais tradicional, algumas têm música mais moderna. Tá? Então, existe um equilíbrio aí também que permite diferenças. E não há problema com isso. Só que muita gente vai olhar também como os fariseus olhavam. Esse aqui não, esse aqui é oba-oba, né? Porque está todo mundo sempre alegre. Esse aqui parece um funeral, porque é muito solene demais, né? Então está sempre reclamando, né? E aí, não vou à igreja nenhuma, não gosto de igreja nenhuma, fico em casa, né? Então existe esse lado também nas igrejas, né? Gente que só reclama, nunca está bom, nunca está certo, sempre tem alguma coisa errada, e sempre tem mesmo, né? Não tem igreja perfeita. Então você vai na igreja para procurar os erros, garanto que você vai encontrar, né? Se nós olhássemos para nós mesmos, encontraríamos também os erros, mas não, a gente prefere olhar para os demais, né? Então
Existem esses exageros também, né? Mas enfim, Deus pode usar uma igreja com culto mais solene e formal para alcançar pessoas com um estilo, de certa maneira, e Deus vai usar também, e Ele usa também igrejas com um estilo diferente, com uma música mais alegre, mais animada. Isso aí também envolve gosto pessoal, as pessoas têm gostos pessoais diferentes. Agora, existe abuso, existe mundanismo, existe carnalidade, eu não tenho dúvida que isso existe sim, né? Também igrejas que exageram e se preocupam só em agradar a carne, né? A gente tem que monitorar, cuidar com relação a isso também. Mas a doutrina pregada às vezes é bíblica, e eles não estão praticando nada que viole as escrituras, mas podem ser diferentes de nós. Nós teremos comunhão com eles também. Agora tem outra coisa, né? Sobre comer e beber. O filho do homem, ele come e bebe vinho, então ele é um glutão e um beberrão, na opinião dos fariseus. Isso aí gerou, alguns vão falar, então Jesus está causando escândalo aqui, né? Porque ele bebe vinho, né? E ele come com pecadores. Será que Jesus não devia ser um pouco mais reservado, né? Se preocupar um pouco mais com as aparências e evitar, né, certas práticas para evitar escândalo, né? Alguém pode pensar assim. É justo que você, é normal que você olhe assim o texto e pense, puxa vida, será que eu faria isso, né? Será que Jesus não passou da... Claro que Jesus não passou da conta, ele é perfeito, né? Ele é o homem perfeito, né? Ele é Deus encarnado, então Jesus nunca errou, então não estava errado o que Jesus fazia, mas aos nossos olhos, talvez à primeira vista você possa olhar isso aqui, se não fosse Jesus, se fosse um pastor aí, e você visse ele comendo e bebendo com pecadores, talvez você tivesse a mesma reação que os fariseus tiveram, né? Isso é algo para você pensar, né? Pode ser, se você visse um pastor comendo e bebendo com pecadores, você iria pensar do jeito que os fariseus pensaram a respeito de Jesus. Talvez você tenha uma imagem que você viu e você tirou do contexto, você não sabe o que está acontecendo, mas você julga, né? E os fariseus, certamente, eles tinham esse tipo de juízo. Ele está com prostitutas e publicanos. Será que é um deles? Né? Será que está praticando coisas que a gente não está vendo? Ou só o fato de chegar perto já está se contaminando, né? O comer é um ato de comunhão. Então, você tem comunhão com prostitutas e publicanos? Essa era a visão dos fariseus, né? Como ele pode não se separar, né? Como ele pode não praticar a separação bíblica e santificação? Então, esse é o julgamento que foi feito pelos fariseus, o pregador, com base no comer e beber de Jesus, né? Então, a verdade é que algumas pessoas são abstêmias ou ascetas, vamos dizer assim, elas se abstêm de todo o vinho e de muitas comidas, né? Existem cristãos que são 100% abstêmios. Abstêmio é a pessoa que não prova nada de vinho ou de qualquer bebida alcoólica. Existem outros que provam pouco. Nenhum nem outro é condenado pelas Escrituras. O condenado é aquele que prova muito, né? O ministro de Deus não pode ser dado ao vinho. Não pode ser dado ao vinho. Dado a muito vinho, algumas traduções dizem lá em 1 Timóteo 3, né? Então isso é pecado. Isso é pecado claramente. Aqui em São Paulo, você tomar um pouco de vinho já é um escândalo. Então a gente evita todo o vinho, geralmente, né? Mas se você for no Rio Grande do Sul, provavelmente todo mundo na Igreja Batista que você frequentar lá vai tomar um pouco de vinho, né? Eu já vou passar lá. Então, existe um limite que é cultural, existe um outro limite que é bíblico. Tem uma linha ali onde passou do ponto e aqui é pecado. O outro lado, não existe um mandamento da lei proibindo o uso do vinho. Agora, existem vários textos de Provérbios que atestam para o perigo do vinho. Provérbios 31, Provérbios 23,
dois que eu separei aqui. Noé é um exemplo, né, que abusou do vinho e viu o que aconteceu, né, que desgraça que aconteceu. Tudo bom? Que eu no cinema, sim. No lugar da região da Nova pelo menos, cerveja cerveja é água em alguns lugares também. Mesmo hidratar, né? É um problema, né? É pecado não tomar. E a questão da bebida, da gente ser extremo, mas que eu testemunho que é questão prática também. Sim. Nós frequentamos o Maranhão, os narcóticos humanos, nós tínhamos uma moça aqui na igreja com problema de drogas e nós acompanhamos essa moça por muito tempo. E lá nós aprendemos, ou eles, aconselham o seguinte: não prove nada que possa te levar ao vício. Porque você não sabe se você é aquela pessoa que tem potencial que vai desenvolver. E depois, para você parar com isso, não é um problema de caráter. É o teu corpo. Ele começa com um problema de caráter, depois ele vira Ele começa no copinho. Ninguém começa no vídeo de quinto, começa no copinho e vai. Então a gente prefere, para cortar o mal pela raiz, não tomar nada. É o mais seguro, né? O irmão Manuel ia falar alguma coisa. É interessante que dentro da medida, o vinho é 10 metros. O Paulo aconselhou outro modo. Pois é. Tomar um pouquinho do carro. Tem um texto em Timóteo que ele fala disso, uso medicinal, né? Naquele tempo não tinha omeprazol. Não tinha omeprazol, hoje em dia tem outros recursos. Então, muito cuidado, evidentemente. Agora, cuidado com o tomar, né? Não aconselho tomar, mas também não aconselho você condenar alguém se você viu alguém tomando. Paulo também, quando vai falar sobre isso lá em Corinto, existia um adágio popular: todas as coisas me são lícitas. Isso é o que o povo dizia. E Paulo então dava a resposta: mas nem todas as coisas convêm. É bom pontuar isso aí naquele texto, porque algumas pessoas falam: todas as coisas me são lícitas, como se fosse o apóstolo Paulo que estivesse falando. Não, ele está fazendo uma referência ao que o mundo diz. Todas as coisas me são lícitas. Então ele dá a resposta: mas nem todas as coisas convêm. O mundo insiste: todas as coisas me são lícitas. Paulo dá a resposta: mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso. Então essa questão do domínio como o Daniel falou, melhor fugir. E em Corinto, em 1 Coríntios mesmo, ele vai falar dos escândalos, né? Ali ele vai falar bastante, inclusive ele chega a falar em Romanos: se eu comer carne escandaliza meu irmão, eu não como mais carne. Não quero afastar ninguém da fé. Aí a gente vai ponderar essa palavra de Paulo em Romanos com a atitude de Jesus aqui em Lucas, porque Lucas sabia que beber com pecadores iria causar um escândalo para os fariseus, mas mesmo assim ele decidiu beber com os pecadores. Então eu tenho que saber como pensar esse problema, porque existe um escândalo acontecendo aqui, mas existe uma prioridade também aqui. Como é que eu equilibro essa situação? Porque eu quero evitar o escândalo. Então Jesus podia falar: então nunca mais beberei vinho com pecadores, né? Mas alcançar os pecadores é mais importante do que agradar os fariseus. Então existe esse ponto também. Como é que eu vou resolver essa questão? A gente vai tentar então resolver essa questão biblicamente. Porque se eu for depender das minhas opiniões e do meu sentimento na hora, né, eu vou fazer besteira. Então vamos pensar um pouquinho aqui sobre como que nós podemos tratar isso aí. Eu falei dos escândalos, né? Vamos ler o texto, né? Só para ver como está escrito direitinho em Romanos 14. Não convém ao rei beber vinho, né? E não olhe para o vinho enquanto está bonito, vermelho no copo, né? Diz o Provérbios 31, né? Provérbios 23, porque depois ele pica que nem uma serpente. Então, cuidado com isso. Aí você tem então Romanos 14, 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros.
Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Às vezes que ele menciona o vinho aqui, né? Ele não fala assim, olha, é pecado beber vinho, a lei proíbe beber vinho, porque a lei não proíbe beber vinho. Mas ele diz, se beber vinho escandalizar teu irmão, então é pecado, então não faça. Não se deve escandalizar as pessoas. Não, ele colocou aqui, o vinho inclusive. Então tudo é puro, a comida é pura. A carne, ele está falando, tem gente que não come carne, né? Então você sabe que pode comer carne, mas se comer carne escandaliza o teu irmão, aí eu não como mais carne. Bom, essa aí já tem um pouco mais de problema, né? O do vinho é mais fácil a gente seguir, a parte da carne é mais difícil a gente seguir aqui. Porque quem é que vai dizer assim, nunca mais eu vou comer carne, porque tem alguns veganos que vão se escandalizar. Os veganos. Os veganos que não comem carne, não comem. O vegetariano não come carne, o vegano não come carne, não bebe leite, não come ovo. Não... Esse é o vegano, né? Então, tem muito vegano que vai falar isso é uma crueldade contra os animais que vocês fazem. Vocês matam eles para comer. Está errado isso também. E aí então, eu vou deixar de comer carne para sempre porque os veganos podem se chocar. Eu não quero escandalizar veganos. E nós não fazemos isso, né? Nós comemos a carne. Então, claro que o vinho é um caso à parte, porque o vinho ele é um entorpecente, né? O vinho, além do escândalo, tem o problema de ele controlar o teu cérebro, né? Ou você perder o controle de si mesmo. Então, o vinho é mais perigoso. Mas a carne tem os seus problemas também de escândalo. E também tem seus problemas de saúde se você abusar. Então, temos aqui uma instrução. A norma de Paulo é não causar escândalo. Capítulo 15, 1 e 2, mas nós que somos fortes, quem somos fortes, a gente sabe que pode beber um pouco, pode comer um pouco, isso é uma maturidade nossa, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, portanto cada um de nós agrade ao seu próximo do que é bom para a edificação. Então eu devo agradar ao próximo. Jesus não agradou os fariseus que eram o próximo dele. Agradaria aos fariseus se ele não comesse e bebesse vinho com os pecadores. E ele não agradou os fariseus. Jesus parece que está contrariando essa instrução de Paulo. Mas Paulo fala de acordo com o Espírito Santo e Jesus age de acordo com o Espírito Santo. Então tem que haver harmonia. Então há harmonia. Nós é que não estamos percebendo qual é a harmonia ainda. Então você tem uma norma que é, em tudo que você fizer, procure não escandalizar. Isso não é uma norma bíblica. Nós devemos atentar. Inclusive, se você for na casa de um vegano, eu sugiro que você não fique se gabando de que você come carne na frente dele, né? Não vai escandalizar o vegano. O contrário também vale. O vegano passar por comer carne para não escandalizar. Não, porque o não comer carne não escandaliza ninguém. Eu acho que não escandaliza. O comer é que escandaliza. Mas, então, você... Também a questão do escândalo do tempo bíblico, ele se referia também à questão das carnes que eram oferecidas, né? No contexto do livro de Romanos tem muito a ver com isso. De culto, né? De culto às entidades. E aí, então até Paulo vai falar mais isso em Corinto, né? Ele fala que o ídolo não é nada. Então se uma carne foi sacrificada por um ídolo, o ídolo não é nada, então eu comer, então não me causa espanto algum. Agora, se tem um irmão fraco na fé, que ele entende que a carne que é sacrificada ao ídolo não pode ser servida para um cristão, se ele vir um cristão comendo, ele pode naquele momento achar, isso não é nada. Aí ele vai e participa também, come. Aí logo em seguida, ele vem a sua consciência lhe condena. Sim. Aí é onde que é o mal que o forte pode causar no fraco. E é bom também dizer que o forte e o fraco aí tem a ver com o seu conhecimento da palavra. Não, claro, porque uma pessoa que acabou de sair da idolatria e daquela prática como culto, se converteu e de repente ela come aquilo sabendo que foi oferecido, ela vai pensar, não faz mal participar daquele culto pagão. Porque na cabeça dele é um culto pagão. Na cabeça do Paulo não é só uma carne.
Por isso que ele disse, se alguém falar para você que foi oferecido, então não coma, né? Para não escandalizar ele. São negócios estranhos, que é mais ou menos como passar um despacho. Então, Galinha preta, lá você pega a galinha preta, vai para casa, come a galinha e escreve. segundo Paulo, é só galinha. O demônio não está habitando na galinha, né? Se você deu graças a Deus, Mas é esquisito. mas é esquisito, né? Eu não faria uma coisa dessa. Mas eu não pegava a galinha, eu pegava o dinheiro que estava lá. O dinheiro que está lá. Eu sempre Mas aquela galinha que fica lá na rua, lá, morta, né? É, coloca junto com cachaça. Ai, eu já experimentei. Tem gente que pegaria cachaça. Eu já não sabe nem quanto tempo está morto. Depois, não, lógico que é anti-higiênico. Mas o Gabriel também fica trazendo esses assuntos. Eu criava galinha, uma história que eu saberia levar comprar. A mulher da preta. Ela foi no dia que meu marido estava em casa. Disse, não, aqui a gente não tem franga preta. Não tem, sim. Não tem. Você sabe por que serve franga preta? Não. Ah, como? Eu não sei. Eu, lá onde nasci, não sabia. Pergunta para ela se ela sabe a cor das penas do frango que está ali na padaria rodando. Você não sabe qual era a cor das penas que estavam. Mas enfim, nós temos aqui Jesus comendo e bebendo com pecadores. Veja bem, o comportamento de Jesus não era escandaloso naquela sociedade, o comer e o beber em si. Deixa eu explicar o que eu estou dizendo. Ele estava escandalizado? Estava. Mas o fato dele comer e beber vinho ali não era um escândalo. O escândalo era que ele estava comendo e bebendo com publicanos e prostitutas, e aí os fariseus aumentavam a coisa e chamavam ele de beberrão. Porque se Jesus fosse um beberrão, ele estaria em pecado. Então, claro que ele não era um beberrão. Só que ele bebia com eles. Então ele já, na maledicência dele, já aumentava a coisa, né? Ele é um glutão. Jesus não era glutão. Ele é um beberrão. Jesus não era um beberrão. Mas eles estão aumentando. Porque sempre que você quer falar mal de alguém, você aumenta alguma coisa, né? Então, o problema é, eles ficavam muito incomodados com duas coisas. Uma, ele não praticava os jejuns que eles faziam, que eles até reclamaram. Seus discípulos não fazem jejum, né? João faz. Os discípulos de Jesus, né? João Batista fazia, exatamente. Então, o problema deles era com os servos de Deus. O problema deles era com a palavra de Deus. Porque se fosse com glutonaria e vinho, eles não teriam problema com João Batista. Mas eles tinham. Se fosse problema com o ascetismo de João Batista, eles não teriam problema com Jesus. Mas eles tinham. Então o problema deles era com a mensagem, eles não queriam se arrepender. Essa era a chave da questão. Já que eles tinham este problema, então eles começam a inventar coisas para criticar as pessoas. Você já viu que a gente faz isso também? Às vezes eu vou numa igreja e não gostei da igreja. E aí eu começo a listar um monte de coisas que eu acho errado na igreja. Metade dessas coisas não estão erradas, é você que está querendo aumentar a sua crítica. Porque você se sentiu desconfortável por alguma coisa e você quer falar mal, porque a gente não faz isso, a gente não é assim, então a minha é melhor que a dele. E aí eu começo a colocar para baixo a igreja do outro. Tá? E aí isso acontece, né? O problema aqui era, não queriam se arrepender, não queriam o Evangelho, porque o Deus deste século cegou o entendimento deles. E eles tinham também essa questão com os publicanos e prostitutas. Os fariseus nunca se aproximavam deles. Por que Jesus se aproximava, né? E o beber e o comer, beber vinho e comer pão de Jesus era o normal da sociedade. Certamente ele não abusou em nada. Então o que ele fazia era o que não era escândalo para ninguém o que ele fazia. Ele não estava bebendo mais do que o que ele... Fazer dos fariseus fazer. Provavelmente eles também bebiam. O vinho também fazia uso do vinho também moderado. Mas você tem a questão de alcançar pecadores. Isso aí é um problema chave. Jesus estava querendo alcançar pecadores. Então, neste ponto, aí ele chega numa questão. Eu vou me afastar dos pecadores porque isso vai causar escândalo nos santarrões, ou eu vou me aproximar dos pecadores, apesar de que os santarrões não vão gostar, mas eu vou me aproximar deles para alcançá-los para a salvação. Esse era o tema. Então ele decidiu, eu sei que não é bom causar escândalo para ninguém, mas eu vou causar escândalo para estes, eles não vão querer
se aproximar de mim, eu sei, mas eles não querem mesmo, e eu vou atrás daqueles que querem, porque existem prioridades no reino. E salvar o pecador é prioridade sobre não causar escândalo para ninguém, vamos dizer assim. Então vai ter muita gente que vai falar mal de você, se você falar do Evangelho, mas alguns vão se converter. Se você ficar quietinho, ninguém vai falar mal de você. As pessoas vão achar, olha, o Érico é um crente, mas o Érico é um crente legal, porque ele não fica perturbando a gente nunca, né? Conheço um monte de crente que fica perturbando, falando que eu tenho que me arrepender, mas o Érico não, porque o Érico é um cara legal. E aí então o Érico não causa incômodo nenhum, só que o Érico também não alcança ninguém. Então o Érico tem que tomar uma decisão e falar, eu vou ser mais incômodo e eu vou falar um pouco mais, né? E muitos vão passar a não gostar de mim, mas alguns vão se converter. Então existem prioridades no reino de Deus que nós temos que seguir, e essa prioridade Jesus apontou. Salvar prostitutas e publicanos é mais importante do que dar uma aparência de santidade perante os fariseus, os santarrões, né? Então é isso que ele foi fazer. Só que quando você faz isso, quando você tem isso em mente, salvar os pecadores é mais importante. Do mesmo jeito que salvar uma vaca que foi para o brejo no sábado é mais importante do que guardar o sábado. Salvar um doente no sábado é mais importante do que guardar o sábado, usando a linguagem da lei na época, né? Então existem prioridades. Então hoje em dia você vai pensar, bom, então é prioridade salvar pecadores, e eu vou fazer de tudo para salvar mais gente. E aí começam, evidentemente, as confusões. Por quê? Eu vou ter momentos em que eu vou pensar, então não tem jovens na nossa igreja, muitos jovens, eu tenho que ter mais jovens na nossa igreja. Então quem é que atrai os jovens? Uma balada atrai os jovens, então eu vou montar uma balada gospel. Então fazer a balada para vamos fazer uma balada gospel na igreja, porque aí vai ter muitos jovens na igreja e alguns deles vão vir para o culto. A maioria não vai querer saber, mas alguns vão, e de repente alguém vai se converter. Então você começa a colocar umas prioridades. Então salvar é mais importante do que não escandalizar. Eu sei que fazer a balada vai escandalizar muitos crentes santarrões, mas eu quero salvar o pecador, então eu ponho a balada. Será que está certo isso? A gente não faz isso. Eu já vou deixar claro que aqui na nossa igreja não tem balada gospel. Então por que a gente não faz? A gente não faz mesmo. Por que a gente não faz? Não, se depender de nós aqui não vai ter, né? Então, por que não? Eu espero não estar mais aqui. Essa palavra não vai ter balada gospel e nem baile da terceira idade. Baile da terceira idade também pode ficar tranquilo. Vocês vão sentar sábado, quando pedir dançar. E aí a pergunta, mas por que se agora não é verdade que algum jovem pode sair da balada, ir no domingo no culto e se converter, e ele não iria no culto se não tivesse a balada? É verdade, pode acontecer. Pode acontecer. Então não é mais importante uma alma do que o mundo inteiro? A Bíblia diz que uma alma é mais importante do que o mundo inteiro. Mas e as outras almas que estão se perdendo por causa da sua balada? Você está afastando um monte de gente da santidade e do Evangelho por causa da balada que você introduziu na igreja, que pode introduzir pessoas perniciosas, pessoas que vão atrás só da imoralidade, e você está corrompendo toda uma geração de jovens da sua igreja por causa da imoralidade que você trouxe. Não estou falando de nenhuma igreja específica, tá? Eu nunca fui numa balada gospel, não sei como eles administram a balada gospel, então não estou criticando essa ou aquela igreja, estou falando uma possibilidade. Se você simplesmente joga uma balada na tua igreja, você está introduzindo uma imoralidade enorme na tua igreja, porque vão vir jovens sim para a tua igreja, mas não é para adorar a Deus, não, é para procurar mulher, é para procurar homem, né? É para isso que eles estão indo. Então, cuidado. Oi. Eu fiz parte de uma igreja, né, que onde foi instituída a balada gospel. Depois de alguns meses nós saímos da igreja por conta dessas práticas, né? E hoje o triste fato é que daquela geração de jovens, quando a igreja tinha balada gospel, não ficou nenhum jovem para contar a história daquela geração. E exemplos como esse tem muitos. E a culpa é da igreja que produziu a balada. Nós tivemos aqui a experiência com os adolescentes que foram fazer um tal de skate, surf. O que é aquele, irmão Gabriel?
O irmão Breno levou para fazer lá e fazia. Futebol de salão. Ah, Futebol de salão. futebol? Salão. Aí é uma outra história, né? Não, mas é outra história. Para levar lá para competir com os outros lá, futebol também. Sim, mas eles já não estavam, né? Eles eram uma tentativa de ganhá-los, né? Mas enfim, o jogar bola é outra coisa, né? Jogar bola é jogar bola. Não tem problema com jogar bola. Agora, balada, eu sei o que está por trás. Então, por que não fazemos? Porque não é bíblico. Então, vou colocar as prioridades bíblicas em primeiro lugar. Salvar o pecador, adorar a Deus, santidade e tudo mais, está acima de causar escândalo e cuidar para não causar escândalo. Sim, alcançar o pecador é mais importante do que não causar o escândalo. Agora, quando é que é válido causar o escândalo? Quando não é escandaloso para Deus. E quando que não é escandaloso para Deus? Você tem que olhar para a Bíblia. Se a prática não for bíblica, não faça. Porque essa história que eu faço tudo para ganhar todos, isso é figura de linguagem, viu, gente? Você não faz tudo para ganhar alguns, né? Você se esforça com todas as suas forças para ganhar alguns, mas você não faz qualquer coisa para ganhar alguns, você faz aquilo que é bíblico. E os apóstolos e o Senhor Jesus é que nos dão a instrução do que fazer e o que não fazer. Então, 1 Coríntios 10, 31 a 33, só para finalizar essa parte do escândalo, né, diz assim, 1 Coríntios 10, 31 a 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Primeira coisa, glória de Deus. Vai glorificar o nome de Deus. Então, esse é o primeiro pensamento. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus ou ao fariseu aí. A gente vai tentar não escandalizar o fariseu. A gente vai tentar não escandalizar o santarrão. Agora, se para isso eu tiver que deixar de evangelizar, aí não, né? Aí não. Então existem prioridades, mas o fariseu está incluído aqui, sim, o judeu ali, ó, vou tentar não escandalizá-lo. Nem aos gregos, quer dizer, aqueles que não têm religião nenhuma, né? Vamos traduzir para a linguagem de hoje, os ateus, aí, os imorais e tal. Nem o santarrão, nem o imoral e nem a igreja de Deus, né? O religioso que é falso, tem o mundano e tem o crente. Geralmente a pessoa pensa assim, eu não estou nem aí com o que o crente vai pensar, eu tenho que agradar os mundanos. Não, mas é para se preocupar com o que o crente está pensando também, não é para você escandalizar o crente também. Não, você vai viver de um modo que não vai dar escândalo nem para o judeu, nem para o grego, nem para a igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos. Aí Paulo falando, quem conhece a história sabe que Paulo não agradava a todos. Mas ele está tentando assim equilibrar as coisas, né? Está procurando não causar escândalo. Mas existe uma prioridade, né? Não buscando meu próprio proveito, esse é um ponto-chave, né? Meu próprio projeto, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então a prioridade é salvar. Só que veja o que ele está falando aqui. Eu vou procurar não escandalizar para salvar. Geralmente, o escandalizar não vai salvar. Jesus sabe a hora de causar uma perturbação, né, no comportamento dele. Ele sabe. Ele chega lá no pecador e o fariseu fica escandalizado. Agora, eu geralmente, se eu for pensar, o que eu vou fazer para alcançar o pecador? Vou fazer isso, vou fazer aquilo porque o pecador gosta. Geralmente, você não vai alcançar o pecador de verdade, você ainda vai escandalizar muita gente. E o seu escândalo vai afastar muitos do Evangelho. Então, Paulo procurava não escandalizar para não afastar. A lógica é essa, é procurar não escandalizar ninguém para assim salvar. E as pessoas invertem a lógica e falam, eu vou escandalizar para salvar. Não é essa a lógica. Agora, vamos admitir, às vezes escandaliza. Eu chegar num pecador e falar do Evangelho para ele vai escandalizar talvez alguém. E isso é um escândalo permitido na Bíblia. Você se aproximar do pecador para estar em comunhão, entre aspas, na comunhão espiritual. Você está em uma certa união de proximidade para poder falar com ele. Eu vou estar sempre assim. Com esse aqui eu nem falo. Não é assim. Então, Jesus se aproximando a ponto de até comer e beber com eles. Esse é o escândalo. Ele estava se aproximando, comendo e bebendo e querendo salvá-los. Foi. Mas a
palavra de Deus sobre si só, contraste com a causa, é uma causa escrava. Quando você, por exemplo, supõe ao homossexualismo, é escravo. Sim. Isso civil. Inclusive, algumas igrejas não vamos trazer os gays para a igreja sem transformação. Pois vamos é. ter uma vida legal com eles. Então, não tem como. é verdade, a doutrina escandaliza. Então, se a doutrina em si escandaliza, isso é mais um escândalo que você deve praticar, ou seja, ser fiel à doutrina. Se isso escandaliza os de fora, paciência. Esse ponto não tem como negociar. Né? Não tem como negociar. Então, eu entendo que está claro na Bíblia, eu vou procurar não escandalizar ninguém. Mas, se a verdade escandaliza, eu fico com a verdade. Se o amor ao pecador escandaliza, eu fico com o amor ao pecador. Agora, fazer festinha para agradar o pecador, só porque, cara, oba-oba, existe oba-oba, né? Oba-oba não é o que Jesus está fazendo com os pecadores. Ele está pregando arrependimento para eles. Como é que ele pode estar no oba-oba com eles? Ele está pregando arrependimento. Se as prostitutas e os publicanos estavam se arrependendo e mudando de vida, como é que alguém pode acusá-lo de oba-oba? Não tem oba-oba ali. Só que essa era a acusação. Né? Bom, eu acho que esse ponto ficou claro, né? Como um exemplo de que Jesus ia buscar os pecadores, né? A gente vai ver na sequência da história quando ele vai salvar ali uma mulher pecadora. Ele foi convidado por um fariseu na sequência, né, para jantar na casa dele, e aí aparece uma pecadora e vai acontecer um evento ali bastante famoso nas Escrituras que nós não vamos falar hoje, vamos falar depois. Por que não vamos falar hoje? O livro de Lucas vai contar essa história direitinho. A gente está lá no Lucas 7, né? A gente viu o versículo 30 até o 35, né? A gente viu o 35. Se você for chegar no final da história do versículo 35, no 36 ele vai falar assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e vai continuar a história. Só que a história, Lucas pulou um pedaço. O pedaço que ele pulou, a gente tem que voltar lá no Mateus. Então vamos voltar lá no Mateus. Mateus 11. Versículo 20 em diante. Eu vou ler o 19 também, só para os irmãos perceberem que é a mesma história. É Mateus 11 agora, Mateus 11, 19. Mateus 11, 19, ele fala: veio o filho do homem comendo e bebendo, e diz: eis aí um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então percebem que ele está falando a mesma coisa, é a mesma história, tá? Mesma história, finalzinho da história. Só que o Mateus aqui, antes de ir lá para a mulher pecadora, ele vai contar o que mais aconteceu. Jesus falou algumas coisas a mais. Ele falou no versículo 20: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tudo isso não está em Lucas, né? Mas para isso que nós temos vários evangelhos. E então a gente vai pensar um pouquinho nesse fim de aula a respeito desse texto aqui.
tem no final o apelo aqui, né, que a irmã Catarina mencionou no começo do culto, né, um culto aqui com apelo, né, tomai sobre vós o jugo, aprendei de mim, vinde a mim, né, os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tá, um convite aqui, né? Mas o que aconteceu aqui com essas cidades? Corazim e Betsaida não se arrependeram. Tiro e Sidom teriam se arrependido. E aí alguém vai perguntar: bom, se Corazim e Betsaida não se arrependeram, Tiro e Sidom teriam se arrependido, Senhor, então por que em vez de ir para Israel, o Senhor não foi para a Fenícia? Porque na Fenícia, onde fica Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. Por que Jesus, em vez de ir para Israel, não foi para a Fenícia? Jesus desperdiçou. Enviado a Israel. Ele foi enviado a Israel. Então, Jesus não foi missionário aos gentios, né? Porque você deixou a vida fazer esse trabalho. Mas alguém vai dizer: parece que Deus escolheu errado, porque Ele escolheu os que não creram, por que não escolheu os que iriam crer se Ele fosse lá? Vamos separar aqui o texto em duas partes assim. A parte fácil e a parte difícil. Eu sempre costumo falar isso, né? A Bíblia é um livro simples com coisas difíceis. Você pode olhar por outro lado também, é um livro difícil com coisas fáceis, né? Mas a mensagem, tem uma mensagem bem clara aqui. Eu listei algumas coisas muito claras aqui. Por exemplo, Jesus fazia milagres para gerar arrependimento, está muito claro. Claro, para mostrar quem Ele era e para que as pessoas se arrependessem. Tinha acabado de ressuscitar o filho da viúva de Naim. É para provar quem Ele é e para gerar arrependimento. Muito claro, simples na Bíblia. Outra coisa simples: nem todo mundo que vê, crê. O pessoal fala, tem que ver para crer, né? Não crê nada. Muita gente vê e não crê. Acabou de ver, os fariseus viram a viúva de Naim, o seu filho, ressuscitar dos mortos. Como é que eles podem ainda ficar com o coração duro vendo o morto ressuscitar? Então, ver não é suficiente para crer. Outra coisa, nem todos veem milagres. Tiro e Sidom não viram milagres. Betsaida e Corazim viram milagres. Cafarnaum viu. Sodoma até viu, né? Quer dizer, viu entre aspas, ficou todo mundo cego, né? Não dava para ver. Mas se ficar cego já era um milagre, né? Mas não foram os mesmos milagres que Cafarnaum viu, porque Jesus disse que se Sodoma tivesse visto os milagres que Cafarnaum viu, Sodoma estaria permanecendo até agora, né? Então, nem todo mundo vai ver milagres nesta vida. Deus não é obrigado a fazer milagre para todo mundo. É um fato, nem todos veem milagres. Outro fato: os que viram e não se arrependeram serão mais castigados dos que os que não viram e não se arrependeram. Repetindo, tem gente que vê e não crê. Você vai sofrer mais duro juízo do que aquele que não viu e, portanto, também não creu. Mas então ele vai poupar Tiro e Sidom, vai poupar Sodoma do juízo? Não poupou. Tem juízo para eles também. Por quê? Porque são pecadores. Pecadores serão julgados. Mas o juízo é mais severo para quem recebeu mais iluminação e não creu. E outro fato que a gente percebe aqui é o fato de que ser judeu, circuncidado, não livra ninguém do inferno, né? Tem muito judeu achando que porque foi circuncidado ele não vai para o inferno. Mas ele diz que Cafarnaum se ergueu até o céu, mas será abatido até o inferno, porque não creu. Então, sua religião, seu batismo, sua circuncisão, sua crisma não vão te livrar do inferno. Não tem jeito. É arrependimento e fé. É isso aí que vai te livrar do inferno. A fé em Jesus Cristo, né? A fé envolve o arrependimento em si, né? Mas enfim, você tem então esses fatos bem claros no texto. Então, lição da Bíblia clara para nós é sempre clara: arrependa-se e creia em Cristo, ou vá para o inferno. Esses são os dois caminhos. Ou você se arrepende e crê em Cristo, ou você vai para o inferno. O Evangelho é algo muito claro e simples.
Aí vem a parte difícil, que está no texto. Também tem umas partes complicadas no texto. Então, isso que eu já falei. Se Tiro e Sidom teriam se arrependido, então por que eles não viram mesmo? Por que Jesus não mandou se tinha 12 aqui, manda um lá fazer milagres em Tiro e Sidom, né? Por que tinha que ficar os 12 mais Jesus ali fazendo na Galileia, na Judéia, os milagres entre os samaritanos? Mas não. Por que não em Sodoma se fez milagres, né? Alguém pode perguntar isso, tá? Tem duas respostas para esta pergunta. Por quê, né? Algumas pessoas vão dizer: isto não é bem assim, essas palavras não podem ser tomadas literalmente, eles não teriam se arrependido, isto é só um jeito de falar, isso é uma hipérbole que Jesus está usando para provocar os judeus, para mostrar o tamanho do pecado deles. O pecado de vocês é maior do que o dos gentios e até do que de Sodoma, né? Então algumas pessoas vão dizer isso: Jesus não quis dizer isso, ele está apenas provocando os judeus aqui para mostrar o pecado deles. Eu não tenho essa linha, tá? Eu sei que tem gente que fala assim. A minha linha é mais alinhada com o que a irmã Catarina falou, que Deus enviou Jesus para os judeus porque Deus escolheu Israel. O seu ministério, no propósito de Deus, era alcançar Israel primeiro, depois os gentios por meio do ministério dos apóstolos posterior. Mas por quê? Deus sabe o que faz e Ele não explica os seus porquês, né? Deus sabe o que faz e Ele não tem que prestar contas para nós. Então, na sua soberania, Ele escolheu que o plano vai funcionar melhor assim. Eu escolho uma nação, essa nação não é melhor do que as outras, talvez ela seja até pior, mas Deus escolhe as coisas do mundo que não são para confundir as que são. Isso está na Bíblia. Então, Ele escolheu Israel e Ele foi para Israel fazer os seus milagres. Nós hoje não sabemos quem vai se arrepender, quem não vai se arrepender. Nós precisamos, evidentemente, ir por todo mundo, né? O ir por todo mundo foi só depois da ressurreição de Jesus. Antes era ide entre as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Isso era antes da ressurreição. O ministério era local ali, começa aqui. Depois é ir por todo mundo mesmo, né? Então nós precisamos ir por todo mundo, né? Então, os pecadores não viram milagres e não se converteram, mas ninguém pode garantir que alguém vai se converter porque viu um milagre. E, por outro lado também, Deus não está condicionado a ter que fazer milagre para ninguém. Ele pode aparecer e falar: eu sou Deus Todo-Poderoso, eu faço um show pirotécnico aqui para vocês creem em mim. Não é assim que funciona. Salvação é pela fé, e a fé é a firme convicção daquilo que eu não vi. Então, você tem que ter fé para ser salvo. Crer naquilo que você não viu mesmo. Agora, outra pergunta: o que significa ter a menos rigor para Tiro e Sidom do juízo do que para vós? O que é menos rigor? Apenas será menor? Hã? Apenas será menor. Apenas será menor, assim, esse é o nosso entendimento. Então, falando de um juízo, né? Vai aplicar uma pena, a pena vai ser menor. O que significa apenas ser menor? Tiro e Sidom se converteram? Não. Cafarnaum, Corazim e Betsaida se converteram? Não. Então está todo mundo perdido. Se está todo mundo perdido, vai todo mundo para onde? Para onde que vão os perdidos? Os perdidos para o inferno. Vão para o inferno, acabou de falar, né? O Cafarnaum vai para o inferno, vai ser abatido até o inferno. Tiro e Sidom não ouviram. Então, não ouviram os milagres. Vai para o inferno também? Agora Cafarnaum, né? Ele recebeu bastante milagres no creu. É aí que está a condenação dele. Sim, correto? Agora, se a própria irmã falou que os incrédulos vão para o inferno, tanto o incrédulo que viu o milagre, quanto o incrédulo que não viu o milagre, vão para o inferno. Então, em que sentido a condenação é pior para um do que para o outro? Eu vou dizer para os irmãos, vai ter gente que vai dizer, uns vão ficar um tempo lá, depois vão sair e vão para o céu.
Ah, o tal do purgatório. Mentira, viu, gente? Não estou ensinando isso aqui, não. Mas tem gente que ensina isso. O tal do purgatório. Vira um purgatório, mas eu já vi pastor evangélico ensinando isso. Já vi pastor evangélico ensinando na internet que a internet é uma fossa, né? A internet é uma fossa. Mas ensinando que Jesus falou aqui, tá vendo? Eles vão lá, vão queimar uma temporada e depois eles vão para o céu, porque pagou os pecados, né? Outros são piores. Eles dizem assim. O católico acredita nisso, mas enfim, Mateus 24 vai dizer, 25 vai dizer, olha, juízo dos bodes e das ovelhas. As ovelhas vão para a vida eterna. E os bodes vão para onde mesmo? Tormento eterno. Não é tormento por um tempo e depois é para o céu. Tormento eterno. Se a vida é eterna para um, o tormento é eterno para outro. Esse é o ensino bíblico. Mas então, eu disse que tem uns que dizem que pagou seu preço, vai para o céu, né? Tá, vai nessa. Aposta nisso para ver o que vai acontecer com você na eternidade. Aposta, faz o teste aí. Faz o teste para ver se você vai passar só uma temporada no inferno, né? Agora, eu não recomendo, não. Agora, tem outros que são piores. Eles dizem o seguinte: o sujeito vai queimar por um tempo e depois vai se extinguir. Sabe por que isso é pior? É mais herético ainda, porque torna Deus mais injusto ainda, porque ele paga a sua pena durante um tempo queimando, e aí, em vez de ser solto no final, ele é exterminado. Ele cumpriu a pena, por que você vai condená-lo à pena de morte então depois? Vamos dizer, você é condenado a 30 anos de cadeia. Ele cumpre 30 anos e no final agora eu estou solto. Não, agora você vai para a cadeira elétrica. Qual é a lógica? O castigo bíblico, na verdade, ele é o tormento eterno. Você nem vai para o céu e nem vai se extinguir. Você vai atormentar por toda a eternidade. Tá? Então, em que sentido o juízo vai ser mais rigoroso para Cafarnaum do que para Sodoma? Não sabemos, mas vai ser, porque Deus é justo e Ele diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então Ele fez os milagres, Ele vai cobrar. Vai haver diferença no juízo, só que essa diferença não nos foi revelada. Então não fique inventando aquilo que não está no texto para dizer, eu acho que alguns vão ficar 100 anos no inferno e depois vai para o céu. Isso é coisa da tua cabeça. Ninguém falou que tem um inferno que esquenta menos, ninguém falou. Isso são teorias, tem toda uma teoria de hierarquias no inferno até o mais profundo do abismo, que seria dos piores, né? Então tem, mas na Bíblia você não tem esse detalhamento. Então a gente pode, não é pecado você imaginar, é pecado você pregar isso e dizer que é assim. Então não dá para a gente saber, mas a gente sabe que Deus é justo e Ele não vai tratar aqueles que receberam a iluminação e rejeitaram do mesmo jeito que aqueles que não receberam tanta iluminação. Iluminação todo mundo tem, porque a criação grita, né? Que existe um Criador e os seus atributos. Mas assim, existe coisas muito fortes. Teve gente que experimentou muito do Espírito Santo e mesmo assim rejeitou, né? Esse vai ter que dar conta a Deus. Eu penso que juízo aí é mais julgamento do que pena. A pena é uma só. A pena vai ser a mesma. Agora, a rigorosidade do julgamento é... Aquilo que vai ser lido na hora do tribunal, né? O porquê e cada... É um ponto de vista, é uma possibilidade. Inclusive até a Bíblia fala que os pastores passaram por um julgamento mais severo do que os demais. Por quê? Porque tem o conhecimento e quem anuncia. Sim. E no caso aí é a mesma coisa. Uns foram condenados, mas não sabiam. Outros serão condenados, mas tinham o conhecimento. Mas no caso dos pastores, se eles forem crentes, é um pouco mais fácil a gente imaginar, assim, uns vão perder galardões, né? Dá pra gente imaginar isso. Agora no inferno é um pouco mais difícil de imaginar o que ele está perdendo, né? Exato. Mas alguma coisa vai acontecer. Por isso que eu não acho que é pena, é o julgamento. Então, te entrega para Deus, mas assim,
é fato que existe uma diferença no juízo aqui, né? Usando o texto que ele coloca, gerar menos rigor no dia do juízo. É só isso que o texto nos diz. Então você tem uma bronca muito maior aqui para um grupo do que para o outro. O resto que vai além disso. Eu acredito que tenha também um pouco a ver com a consciência, porque nós sabemos que o pior é uma pessoa com a consciência atacada porque viu algo, estava ali na frente e não acreditou, né? E depois ele percebe que estava todo à minha frente, né? E aquela, não acredito. Imagine o desespero de uma pessoa nessa hora do juízo. Que é gastador, né, no coração da gente, do que a pessoa que, não, mas se eu tivesse visto, teria pegado o cara. Então, pois é. Tem a ver com consciência. Também, com certeza, a consciência vai pesar muito para aqueles que viram, né? Então, no final, a gente vai deixar esse finalzinho então para a próxima vez, né? Quando ele fala, vinde a mim todos estáis cansados, e ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou deixar uma pergunta então para os irmãos pensarem para a próxima vez. Se nós lemos o Mateus 5, o Sermão do Monte 5 a 7, você vai ver um fardo tão pesado ali, né? É perfeição de coração, de mente e de prática que Jesus fala. Se não tiver a perfeição, você merece o inferno. Então, se o fardo de Jesus do Sermão do Monte parece tão pesado, por que ele chega nesse ponto e fala, o meu fardo é leve? Se você não lembra, está gravado na internet, a gente tratou sobre esse assunto quando falou sobre o Sermão do Monte, tá? Você pode dar uma olhada lá, mas a gente vai voltar nisso, por quê? Porque logo em seguida vem a história da mulher pecadora e ele vai ilustrar isso daqui, por que o fardo dele é leve, e é mesmo, tá? É muito mais leve do que se pensa, tá? Vamos encerrar por aqui, então, passo a palavra para a irmã.